Olá, prezados alunos e alunas! Hoje nós vamos falar um pouco sobre o nosso mapa, o mapa da disciplina de legislação ambiental. Bom, o teu mapa, ele fala sobre o zoneamento ecológico ambiental. O objetivo principal dele é que você faça uma pesquisa no seu município e traga para nós, lá no teu mapa, descrito no teu mapa, com algumas imagens, se forem possíveis, quais são as leis, tanto estaduais quanto municipais, e também a base legal federal, que são adotadas no zoneamento ecológico ambiental do teu município. Bom, o que a gente trouxe no mapa para você entender um pouquinho melhor? No nosso mapa, a gente está falando lá, eu trouxe alguns conceitos para vocês relacionados ao que vem a ser o zoneamento ecológico ambiental. Na nossa segunda aula, a gente gravou uma aula específica também com alguns pontos relativos ao que é o zoneamento ecológico ambiental e falamos um pouquinho sobre o plano diretor. Bom, quanto à prática do zoneamento ambiental, a gente vê que o doutrinador Edson Milaré, ele destaca a baixa atenção que os administradores públicos e os próprios gestores ambientais têm com esse instrumento, visto que os 3 níveis, político, administrativo e nacional, que são as leis do Estado, da própria União e dos municípios, elas possuem muitas diferenças nas suas legislações, recorrendo minimamente a essa ferramenta de planejamento. Logo, como um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, instituída pela Lei 6938/81, o zoneamento ambiental, ele é um instrumento muito importante, gente, de planejamento e até mesmo de gestão ambiental. Portanto, ele é um instrumento para planejar e para ordenar o nosso território brasileiro, fazendo com que, trazendo uma harmonização das relações econômicas, sociais e ambientais que nele se desenvolvem e acontecem. Então, o zoneamento ambiental ele passa a ser denominado zoneamento ecológico econômico, conforme o decreto 4.297 de 2002, no qual o zoneamento ele é definido como sendo um instrumento, gente, de organização do território que deve ser obrigatoriamente seguido na implementação de planos, obras e atividades, tanto públicas quanto privadas. E também o zoneamento ele estabelece medidas e padrões de proteção ambiental, que são destinados a assegurar a qualidade ambiental dos recursos hídricos, do solo, da conservação da biodiversidade, garantindo o desenvolvimento sustentável e a melhoria das condições de vida da população. Então, o plano de zoneamento ele estabelece a divisão do território em zonas, de acordo com as necessidades de proteção, conservação e recuperação dos recursos naturais e levando em conta o que vem a ser o conceito de desenvolvimento sustentável. Então eu peço para vocês, dentro desse conceito, é importante que vocês avaliem o decreto 4.297 de 2002, que vem estabelecer para nós. Então, diante desse contexto, o planejamento municipal, o zoneamento ecológico econômico, ou chamado zoneamento ambiental municipal, ele é um instrumento de política urbana e ele é imprescindível para todos os municípios brasileiros, porque ele identifica quais são as principais fragilidades e vulnerabilidades existentes e objetiva proteger os nossos recursos naturais existentes. Então, esse zoneamento ambiental municipal, ele dialoga com os outros instrumentos da política urbana, que estão previstas na lei que você já conhece, que é o Estatuto da Cidade, que é a Lei 10.257 de 2001. E também na própria lei que estabelece sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 6938/81. Bem como ele também subsidia o ordenamento, o uso e a ocupação do solo, advindos do processo de implementação do Plano Diretor Municipal por meio do aporte da divisão ambiental nas etapas de planejamento, implementação e gestão desse instrumento. Então, gente, o que eu quero que você leve em consideração para fazer esse nosso trabalho? Você tem que levar em consideração o decreto 4.297 de 2002 e tem que levar em consideração também o próprio Estatuto da Cidade, que vem estabelecer para nós o plano diretor, que é a Lei 10.257 de 2001. Então, esse é o principal objetivo aqui desse trabalho. Diante de tudo isso que eu falei para vocês, que a gente conversou um pouquinho, o que
que o nosso mapa está pedindo? Então, vamos entender quais são as 3 perguntas que a gente tem no nosso mapa, tá? Não se assuste, são perguntas bem simples. Então, diante desse contexto que eu apresentei para vocês brevemente, né, sobre o zoneamento e também sobre o Estatuto da Cidade, a primeira pergunta que a gente tem lá no nosso mapa é a seguinte: apresente o objetivo do zoneamento ecológico econômico, bem como todas as legislações vigentes relacionadas com o zoneamento econômico-ecológico no âmbito nacional. Então, eu pedi para você avaliar o quê? Avaliar a própria lei da União, a lei federal, que vem estabelecer para nós o zoneamento ecológico econômico. Então, para você avaliar o quê, né? De forma cronológica, ou seja, levando em consideração aquilo que a gente falou na nossa primeira aula, lembram-se? De uma lei estar vigente ou não, e o primeiro requisito dele que você tem que observar é o aspecto temporal de 1988, porque é o nosso marco, é a Constituição Federal, né? Então, você vai trazer essa avaliação da lei. Então, percebendo, eu já te falo aqui, essa lei, ela tá valendo totalmente, porque ela é após 1988, tá? Então, você vai avaliar todas as leis no âmbito federal, a lei no âmbito federal que estabelece sobre o zoneamento ecológico econômico. Então, você vai avaliar a lei, decreto, lei complementar, que vem estabelecer sobre ela. Então, o que você tem que citar aqui? Você tem que citar a informação da legislação, ou seja, qual é a legislação que você está adotando, né? E de quando que essa legislação ela é que estabelece sobre o zoneamento. O que ela dispõe de uma maneira geral, né? E apresentar uma breve descrição sobre o artigo no qual está previsto o zoneamento ecológico econômico. Então, esse é o primeiro ponto, tudo bem? O segundo ponto, você vai verificar aqui um aspecto que eu queria saber de vocês sobre o seu município. Então, você vai verificar aqui no seu município qual que é a legislação que estabelece sobre o zoneamento ecológico econômico, né, o zoneamento ambiental, o zoneamento urbano ou o zoneamento de uso e ocupação do solo. Vai apresentar o número e a data dessa legislação sobre o qual a mesma dispõe, bem como as áreas que ela traz sobre a proteção ambiental existente, na qual constam a legislação estudada, a descrição das áreas, caso houver. Ou seja, eu quero saber aí no teu município, né, qual que é a tua lei municipal que estabelece sobre esse zoneamento. Fala o número dela e me diz o que ela estabelece, tá bom? Então, você vai escolher, nesse caso, para destacar, pelo menos uma das áreas de proteção ambiental e vai apresentar uma imagem da mesma. Então, gente, no primeiro ponto, eu quero apenas que você avalie a legislação federal que estabelece sobre o zoneamento ecológico ambiental. O objetivo aqui é você ler sobre ela, tá? No segundo ponto, é um aspecto mais prático, levando em consideração que você já é praticamente um gestor ambiental. É que você traga para nós uma avaliação mais prática do que está sendo implementado aí no teu município sobre o zoneamento ecológico econômico, tá bom? E aí eu vou pedir para a professora Paula, eu vou querer ver as respostas de vocês, vou querer ter até mesmo uma ideia do que a gente tem dentro dos nossos municípios, já que o nosso panorama ele é bem diversificado, né? Nós temos pessoas de várias localidades ali do nosso país. E a terceira pergunta que a gente coloca aqui no mapa é você apresentar a importância, os benefícios e as limitações do zoneamento ecológico e econômico do teu município. Então, com base nesse segundo ponto que você vai trazer para nós, destaca o que você achou de mais interessante, né? Quais são os benefícios que você achou de diferencial mesmo que esse planejamento, esse zoneamento ecológico ambiental tem no teu município, tá bom? Gente, essa é a atividade, né? Como eu disse aqui para vocês, a gente conversou um pouquinho sobre ela. O objetivo principal dela, quando nós elaboramos esse mapa, foi que você tivesse pelo menos uma boa noção do que é que a lei sobre o zoneamento ecológico e econômico ela estabelece, e é isso que trata, né, a nossa pergunta número 1. Na nossa pergunta número 2, o objetivo é você conhecer o que é que o teu município trata sobre o zoneamento ecológico ambiental. Então, e o terceiro ponto é, com base nessa primeira avaliação que você fez, trazer para nós aquilo que você encontrou de destaque, né, que você acha que é um diferencial, que você achou interessante. Tudo bem? Bom, pessoal,
Por hoje é só, pra gente tratar então sobre o mapa, e a gente se encontra nas nossas aulas ao vivo e tô aberta aí a qualquer pergunta que você venha a ter, tá bom? Gente, bons estudos e até a próxima!